que Deus tinha me dado. Então eu disse: Senhor, é essa palavra que o Senhor leva na tua igreja, o que o Senhor quer falar. Amém? Aleluia! Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Daniel 3, versículo 8. Vou ser breve. Todos acharam? Três, 8. Daniel 3, 8. Amém? Que diz assim: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus! Quem já leu essa passagem toda sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Senhor. Amém? Glória. E quem é servo do Senhor serve apenas a um Deus, que é o Deus dos céus e da terra. Amém? Mas o rei Nabucodonosor servia a vários deuses na Babilônia. Só que ele fez uma imagem de ouro muito grande. E ele tinha deixado esse decreto, que quando tocassem uma música, todos inclinassem e honrassem aquela imagem. Amém? Só que os servos do Senhor, como a irmã falou, que nós devemos ser fiel ao nosso Deus. E é isso que Deus pede de nós, fidelidade, irmãos. Porque não é fácil servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Amém? Mas nós devemos ser fiéis. Nós devemos obedecer a ordem do nosso Deus. E no versículo, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E os homens foram lá dizer ao rei: rei, 3 servos que o Senhor destituiu sobre a província, que Nabucodonosor tinha dado a eles poder sobre a Babilônia. Tinham colocado eles em lugares de honra, os 3, inclusive Daniel também. E eles ficaram horrorizados, né? Rei, porque tu fizeste tanto por eles e eles não querem se inclinar à tua imagem. E Nabucodonosor na mesma hora foi lá e falou: vocês não vão se curvar à minha imagem? Aí sabe o que foi que eles responderam? No versículo 15. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem foi, irmãos, esse Deus? Foi o seu Deus e foi o meu Deus. E quem crê que Deus livrou os 3 da fornalha? Amém. E no 16 diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Foi uma afronta ao rei, isso que eles disseram. Nós não vamos nos curvar à sua imagem e nem adorar aos teus deuses. Aí Nabucodonosor fez o que, irmão? Pegou os 3, mandou que homens que tivessem poder amarrassem os 3, deram nó e jogaram, assim, antes ele pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais, irmãos. Olha que tremendo. E eles confiaram, eles não negaram a Deus, eles foram fiéis a Deus. A fidelidade deles com Deus estava maior sobre qualquer coisa. Eles não estavam temendo a Deus, eles confiaram e obedeceram. E é isso que nós devemos ter: confiança e fidelidade ao nosso Deus. Aleluia! Nós não podemos nos deixar levar
nossas vidas. Nós somos milagres de Deus. A vida é um milagre. Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, irmãos, por mim e por você. E por que você tem vergonha? Vergonha de quê, irmão? Misericórdia. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram vergonha e não temeram a Deus. Eles, sim, vamos, não negamos, nós não vamos curvar, mas o Deus aqui, a qual nós servimos, é maior do que todas as coisas. Aleluia! Então, o rei Nabucodonosor mandou que os homens poderosos amarrassem e jogassem eles naquela fornalha. A palavra do Senhor diz que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos pela quentura da fornalha. A fornalha estava tão quente, 7 vezes mais. Ele mandou aquecer, que os homens não aguentaram e morreram. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Os que tiverem, acompanhem no versículo... Aleluia, Jesus! No versículo 24, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Irmãos, olha que coisa tremenda. Nem cheiro de fogo continha sobre eles. E os homens que jogaram eles na fornalha morreram. Mas olha, o Deus Altíssimo, que é o Deus que você serve e o Deus que eu sirvo, ele tem poder. A palavra do Senhor diz: Nunca vi um justo desamparado, não, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas de uma certa forma, eles tiveram muita fé, para não se inclinar sobre a estátua de Nabucodonosor e sobre os deuses deles. Eles tiveram muita fé mesmo. E como a pastora falou hoje sobre Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que bênção. Eles tiveram fé no Deus Altíssimo e Deus fielmente cumpriu o que ele havia determinado para aqueles servos. Eles obedeceram a Deus e da mesma forma Deus cumpriu o querer dele. Ele livrou aqueles servos dele da fornalha. E da mesma forma ele faz conosco, irmãos. O Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, o Deus que tirou Jonas de dentro da baleia, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que livra você e livra a mim do mundo e do inimigo. Amém? Aleluia. Lá em Filipenses 4, 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O que nós entendemos sobre isso? Nós devemos orar ao Senhor e pedir de todo o nosso coração, e também devemos ter fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Um crente que não tem fé não é crente. Um crente que não gosta de orar não é crente, porque nada mais é orar do que falar com Deus. E quem não gosta de falar com Deus? De agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos fez e nos deu e continua fazendo. Meus irmãos, um crente que não ora não recebe vitória. Um crente que não ora não se alimenta da palavra do Senhor, porque Deus fala através da palavra, Deus fala através de hinos, Deus fala através
de ministério, irmãos, mas se você se ajoelhar diante da presença do Senhor e disser: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, Deus vai te usar, irmãos. Amém? Aleluia. Irmãos, não é fácil nos dias de hoje ser jovem e servir ao Senhor. O mundo tem muitas coisas a oferecer e na verdade os jovens ficam muito sem saber o que querem. Mas nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque só Deus tem o melhor para nos oferecer. Amém? Não há nada melhor do que estar na casa do Senhor, servindo a Ele com alegria, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, entrar na igreja, se ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua casa. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de estar louvando o teu santo nome. Porque tem muitos irmãos que trabalham durante o dia, à noite, não têm condições de vir para a igreja e ficam em casa. Mas muitas vezes em casa eles não buscam o Senhor, ficam fraquinhos, não oram, não lê, não se alimentam da palavra do Senhor. Mas é para isso que Deus diz na Bíblia que nós precisamos nos congregar, que é justamente para isso, para a gente sair da nossa casa e vir nos confraternizar com os nossos irmãos e buscar ao Senhor, a palavra do Senhor e orar. Isso não quer dizer que nós não podemos orar e ler a Bíblia em casa. Com certeza nós devemos fazer isso, porque da mesma forma que nós precisamos nos alimentar para manter o nosso corpo, a nossa carne, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que alimenta o nosso espírito. Amém? Amém. Aleluia. No versículo 27, irmãos, 28, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Irmãos, parem para pensar. Nesse momento, se você puder fechar os seus olhos ou não olhar para nenhum lugar, pense e pergunte a você mesmo e responda a você mesmo. Será que você, no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, você faria o mesmo? Você negaria o seu Deus para livrar a sua vida? Você trocaria Deus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, pela sua vida? Ou você faria o mesmo? Ou você faria o contrário? Você se inclinaria diante dos deuses de Nabucodonosor? Diante a imagem que ele fez? Ou você seria fiel a Deus? Pergunte você mesmo: Senhor, será que o que eu faria? Eu seria fiel à tua palavra? Eu seria fiel ao teu querer? Eu seria obediente à tua palavra, Senhor? Ou eu seria fraco, Jesus, e inclinaria para continuar vivo? Porque sabia que se eles jogassem na fornalha que estava acesa 7 vezes mais, você poderia morrer. Mas o Deus que você serve, Ele poderia livrar, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso. O Deus que nós servimos, Ele deu a Sara quando ela já não tinha mais idade. Ele fez com que ela concebesse um filho, e ela teve um filho fora da idade, porque Deus tinha prometido a ela um filho e Ele cumpriu. E com certeza ela confiou nas promessas do Senhor na vida dela. O mesmo Noé confiou no que Deus tinha prometido a ele, e ele fez aquela arca, e ele colocou 2 animais, o casal de cada espécie de animais dentro daquela arca, e ele confiou no Senhor, ele confiou nas promessas do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. O mesmo que confiou Daniel na cova dos leões, que confiou no nosso Deus, e Deus livrou da cova dos leões. Amém, irmãos? Amém. E esse Deus é o Deus de hoje e o Deus de sempre, porque os irmãos às vezes falam, às vezes sem pensar. O Deus de ontem é o mesmo de hoje. Deus nunca mudou, irmãos, e nunca vai mudar. Deus é o mesmo. Deus sempre vai ser o mesmo. Nós é que às vezes mudamos. Nós
precisamos do poder de Deus. Irmãos, o que é Jesus chegar com o poder de Deus e do Espírito Santo e dizer: Lázaro, sai para fora? A pessoa tem que ter muita fé, irmão, para Deus fazer um milagre, não é verdade? Mas é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Amém? Mas não é todo mundo que crê, não, irmão. Não é todo mundo que crê. Nós temos que crer e obedecer, e temos que ser fiéis à palavra do Senhor, porque muito Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Desde já eu quero que vocês guardem isso na memória. E a palavra-chave, irmãos, é fidelidade. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Amém? Nós temos que ter fidelidade ao nosso Deus. Ao Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Nós temos que ser fiéis em todo o tempo. Nós temos que ser fiéis ao Senhor dormindo. Nós temos que ser fiéis ao Senhor na escola, no trabalho, em casa, na rua, aonde você for, irmão. Porque o irmão da igreja não vai estar lhe vendo, não. Mas Deus vai estar lhe vendo, amém? E a Ele que nós devemos fidelidade. Ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Desde já eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão, eu chamei o negócio aqui na frente, fica ali mais. Chega mais para cá, irmão. Esses jovens foram jovens que nos ajudaram na campanha. O irmão Jonas, bota ele na frente. O irmão Jonas foi que trouxe a palavra na segunda. O irmão Anderson, que é esse o maior de todos, levanta a mão, Anderson. Ele trouxe a palavra na terça. O irmão Isaías trouxe na quarta. E o irmão Bruno na quinta. E hoje a irmã Luciana. Amém. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida desses jovens, né? Que para a glória de Deus, alguns, não todos, mas uns, Deus tirou da droga, né, do tráfico, e graças a Deus colocou em lugar de príncipe, e hoje estão aqui dando testemunho de servos de Deus e mostrando para o mundo e para os jovens o que Deus fez na vida deles, né? A mudança, Deus colocou, Deus resgatou, e eu louvo a Deus pela vida de cada um, né, e agradeço ao Senhor, e agradeço também a cada um deles que recebeu e vieram na medida distância, e durante essa semana esteve conosco, né, no Pocinho de Jacó, durante essa campanha. Em nome de Jesus, eu já quero agradecer a cada um deles e dizer que Deus venha abençoar cada dia mais a vida de cada um, que Deus venha capacitar cada dia mais, né, que se Deus quiser, breve estaremos abrindo outra campanha, porque enquanto mais oração, mais poder, né, então nós devemos viver em constante oração. E agora eu gostaria de convidar o bispo Magalhães, que vai orar por eles, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segura aí para filmar o restinho. Essa posição. Do jeito que está aqui. Eu salvo a amada igreja da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não tenho como os filhos, mas com certeza tem na casa do Senhor. Né? Porque o que eu estou vendo aqui é o meu sonho de 23 anos atrás. Né? A gente tem ali o pastor Gilvan, que é testemunho do meu trabalho, que desde que o Senhor me resgatou das coisas que eu fazia que não gostava do Senhor. Ele sabe que o meu trabalho com jovens é grande, mas eu tenho certeza que um dia no Templo Central também vai acontecer isso, né, pastor Giovanni? Deus é fiel. Senhor Deus, Pai maravilhoso, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, oramos por cada um desses teus servos, Senhor, que ajudou o trabalho na tua casa nesta semana, Senhor. Que venha, Senhor, a tua unção sobre cada uma deles, Senhor, para que possam, na verdade, meu Pai, única e exclusivamente servir a um Deus vivo, a um Deus que faz tudo o que lhe apraz. É no nome do Senhor Jesus que a igreja diz amém. E vamos dar a linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Que Deus seja louvado neste local. Agora eu vou falar feito um pastor, eu dizia que não deve, ele até que não deve, que o diabo queira que não queira. Isso aqui é uma igreja do Senhor.
E os demônios, queiram que não queiram, aqui é a igreja do Deus vivo. E para quem não sabe o que é o Deus vivo, abra lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E para completar o ministério da misericórdia, que esse aqui que acrescentou foi o pastor Gilvão, um belo dia eu chorando lá nos pés dele: pastor, o sacrifício é grande, pastor, eu não sei porque eu não consigo fazer isso. Aí ele disse: pastor, o Clube 16 é um ministério de misericórdia, né? E que Deus abençoe cada um, né? E que continue aí ungindo a minha esposa, para que ela cada dia mais possa fazer o trabalho que ela está fazendo aqui, né? Antes de assumir não era pastora, hoje é consagrada, glória a Deus, mas está fazendo melhor do que muitos pastores famosos que eu tinha botado aqui. Que Deus ajude. Amém. E um beijo no coração de cada um dos irmãos. Amém. A glória do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja diga amém. Amém. Eu encerrei, porque senão o povo vai conversar e a gente já está com fome, precisa comer o que está lá dentro. Deixa eu bater uma foto de vocês aí.